Vamos continuar nosso estudo no livro de Apocalipse. Hoje nós vamos ler dos versos capítulo 8, nós estamos no capítulo 8. Temos uma boa caminhada pela frente ainda, mas que bom, tem sido assim muito proveitoso, marcante. Parte do conteúdo apresentado, nós estamos tendo o auxílio do pastor Leandro Lima através dessa literatura, tem sido uma bênção. Agradeço a Deus pela vida do pastor Leandro Lima, inclusive ele tem uma exposição no YouTube, se vocês quiserem assim, tem uma aula melhor do que a minha, bem melhor, vocês podem assistir lá com o Leandro Lima, tá bom? Sou grato também ao pastor Jaidson lá da Igreja Presbiteriana de Recife, que mandou esse material para a gente, carinhosamente. Então, irmãos, vamos capítulo 8, versos do 7 ao 12. Hoje a gente vai ter algumas citações do Antigo Testamento, outros textos bíblicos. Se você estiver em casa, quiser pegar aquela canetinha, fica bem preparado aí, já que a gente não vai poder esvaziar, né, todas essas passagens paralelas, mas a gente vai citar na medida do possível, repetindo para que os irmãos possam assimilar e anotar aí nas suas casas. E aqui também na igreja, não é? Vamos lá, capítulo 8 do livro de Apocalipse, dos versos 7 ao 12, diz assim a palavra do Deus eterno: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Vamos orar? Precioso para nós é o Teu nome, Pai, e a Tua palavra. Que bênção, Pai. Apesar dos desafios, Senhor Deus, esse livro de Apocalipse, o Senhor tem um propósito, Senhor, e tem revelado esse livro a João. A igreja, através dos séculos, tem sido edificada e abençoada. E nós temos a oportunidade, Senhor, de termos a palavra de Deus, na língua portuguesa, em diversos formatos físicos, digital, para abençoar o Teu povo. Muito obrigado, Pai, pelos tradutores que trabalharam no passado, morreram por essa causa, pelos irmãos que traduzem a Bíblia ainda hoje para as diversas línguas e dialetos, Pai. Bendito é o Teu nome. E aqueles que revisam com o propósito de torná-la ainda mais clara para a Tua igreja, Pai. Muito obrigado, Pai. Isso é um tesouro de grande valor. E a vida desses homens, a vida dessas mulheres que trabalham com esse tipo de tradução é algo muito gratificante, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. E levanta outros homens, Pai, da nossa igreja, a igreja brasileira, versado, Senhor, em línguas bíblicas, também com contato com outros povos, para que essa palavra também possa chegar até estes, Pai, povos não alcançados, em nome de Jesus, amém. Irmãos, chegamos então à última parte do capítulo 8, ainda tem muito chão pela frente, mas o que é que está acontecendo aqui? Nós não lemos, mas no começo do capítulo 8, o que é que está acontecendo aqui? A nível de recapitulação, aqui a gente pode pensar num livro totalmente aberto. Você deve se lembrar que no capítulo 5 há uma revelação de um livro totalmente fechado, selado com 7 selos, e ninguém tinha sido achado apto para abrir esses selos,
Até que no capítulo 5, João chora, e aí o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto, mas ressuscitou, ele tem a autoridade e o poder de desatar esses selos. Então o livro já está aberto. São 7 selos, e o 7º selo é desatado justamente no início do capítulo 8. O que é que acontece aqui? Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, diz no verso 1 do capítulo 8, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, já está um livro totalmente aberto. Há agora também um período de silêncio, o 7º selo. A gente está vendo aqui tantos acontecimentos em todos os selos que se abrem. Vimos os 4 cavaleiros, vimos aqui todos os acontecimentos, a igreja que intercede no céu, a resposta da oração dos santos que estão no céu, debaixo do altar. Acontece o 6º selo, onde o Cordeiro vem e há um grande terremoto, o sol se torna negro como saco de crina, a lua como sangue. Então há toda essa catástrofe aqui. Com o 7º selo, a gente esperava que o quê? Que a coisa ficasse ainda pior, um desfecho ainda mais tenebroso. Mas aí há silêncio. O 7º selo há silêncio. E esse silêncio mostra o juízo de Deus, a terra que está nessa grande expectativa, mas sobretudo o céu. Se você lembra, os capítulos 5 e 6, 4 e 5 de Apocalipse, melhor dizendo, a gente vai encontrar vários cânticos. Os anciãos cantam, os 4 seres viventes, toda a criação canta para o Senhor, dando glória ao Cordeiro de Deus. E justamente no início do capítulo 8, no 7º selo, há um silêncio solene no céu. Todas as vezes que a gente vê essa linguagem de silêncio na Bíblia, isso aponta para a fala de Deus, para algo que vai acontecer. Calem-se diante dele todos os povos. Então é como se o céu estivesse em silêncio. E aí é anunciado o grande juízo de Deus, que aqui ela tem ela é dita como um tempo de silêncio. O juízo de Deus está chegando. Então, a gente vê um livro totalmente aberto, a gente vê um silêncio inesperado e a gente vê um parênteses. E que parênteses é esse? Veja, no versículo 2, vai começar a dizer uma outra visão. Tivemos a visão dos 7 selos e agora a gente vai passar para a visão das 7 trombetas. Mas o que é que acontece aqui? Antes que essas trombetas sejam tocadas pelos 7 anjos, que se acham em pé diante de Deus, há um parênteses. Vem outro anjo que fica de pé junto ao altar com incensário de ouro. Então, está tudo pronto para o soar das trombetas, mas aí há um parênteses, há uma pausa. Por quê? Porque aqui começa a se mostrar mais uma vez a oração dos santos no céu. E aqui vai mostrar que foi-lhe dado muito incenso a esse anjo para oferecê-lo como as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Apocalipse ele tem essa característica tão preciosa. Ela está mostrando os eventos, ela está mostrando as catástrofes, ela está mostrando o sofrimento dos homens sem Deus, ela mostra os sofrimentos da igreja, mas ela sempre, de tempos em tempos, ela para mostrar a realidade triunfante da igreja, para mostrar que a igreja ela não é um apêndice na história, mas ela é importantíssima, porque a história ela gira para a glória de Deus e para favor da igreja. Então é importante. Então a história da igreja é contada nas nossas universidades como apenas uma cadeira, um detalhe que entra dentro de um grande escopo da história. Não, mas na Escritura Sagrada nós podemos observar que a história da igreja é importantíssima, porque tudo que Deus faz para a sua glória e faz para benefício da igreja. Então, de tempos em tempos, João para, e o anjo mostra, olha a igreja, o que é que está acontecendo? Está mostrando aqui o sofrimento, aí mostra a realidade da igreja, e aqui a imagem é preciosa, é um altar no céu, mostrando uma figura do Antigo Testamento. No Antigo Testamento existiam 2 altares, né? No tabernáculo e no templo, o altar de sacrifício. Não existe mais esse altar no céu. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus já foi sacrificado uma única vez em favor de todos os santos, em favor da igreja. Então, não tem mais esse sacrifício no altar celestial. Mas tem outro, que é o altar do incenso.
No Antigo Testamento, a imagem era o seguinte: o cordeiro, diariamente o sacerdote ia lá, tinha brasas sobre o altar, e então ele borrifava esse incenso no altar. E quando ele borrifava, subia aquela fumaça. Então, os israelitas sabiam mais ou menos o horário em que aquele ritual estava sendo feito, então eles oravam, eles se ajoelhavam e oravam. E o entendimento era que, junto com aquele perfume que subia aos céus, as orações dos israelitas subiam até as portas dos céus. Cristo Jesus é revelado aqui. As nossas orações sobem aos céus, e a gente viu aqui, o incenso não vem do anjo, é dado ao anjo. Na literatura grega, gramática grega, isso é o divino, o passivo divino, não está dizendo no texto, mas é algo que foi dado. Então, é Deus entregando ao anjo, e esse incenso sobe. E aí, meu amigo, pode orar, igreja, pode orar, em nome de Jesus, que a sua oração chegará aos céus. Então, veja, há um livro fechado, há um livro aberto, melhor dizendo, não é? Nós temos aqui um silêncio inesperado, e nós temos aqui esse parênteses, mostrando a realidade da igreja. Nunca perca de vista a realidade da igreja, tá certo? Então, chegamos aqui, finalmente, esses selos, eles serão finalmente abertos. Interessante a gente pensar que, a partir de agora, e essa é uma realidade do livro do Apocalipse, que não é uma sequência cronológica dos fatos, mas apenas uma ordem da visão. É uma nova visão, mas não são eventos que se sucedem, mas é uma outra forma de contar eventos que já foram citados. Então, essa é uma forma da gente interpretar Apocalipse, senão a gente vai se embananar todo e vai ver que vai ter o fim do mundo não sei quantas vezes, Jesus vai voltar umas 3, 4 vezes, e enfim, vai ser aquela bagunça, tá bom? Vamos seguir. O primeiro ponto que eu queria ver com vocês é sobre o tempo e o significado das trombetas. O tempo e o significado das trombetas. Essas trombetas, elas aparecem no Antigo Testamento e elas tinham propósitos, né, quando elas apareciam. Lembra das trombetas tocadas na derrubada dos muros de Jericó, anunciando a ação de Deus e a vitória do Senhor? É um tipo de significado. Era um aviso de guerra, tinha vários significados, mas especialmente aqui, como a gente vê em Apocalipse, a gente pode entender que essa principal característica era do anúncio de guerra e um sinal de alerta. Veja que há um silêncio no último selo, e agora, trombetas tocando, para o susto ser maior. Deus não está em silêncio porque não sabe o que fazer, ou porque está revendo os seus planos, ou chamou uma comissão de anjos para ver o que é que vai acontecer, porque Deus começou uma guerra e não sabe como terminar. Não. Há uma ação de Deus aqui bem arquitetada. Se o inimigo sagaz, ele tem as suas armas de guerra, e tem todo o seu arcabouço, e toda a sua forma de agir sorrateira, terrível, nosso Deus, Ele é o Deus dos exércitos, é o Senhor dos exércitos, Ele sabe bem como guerrear. Não temos um Deus perdido, mas um Deus que coloca em prática o seu plano de salvação no tempo certo. Então, o anúncio de guerra contra os povos da terra, eis aqui um anúncio de guerra. E, mais uma vez, eu digo para os irmãos que é importante a gente pensar no que aconteceu lá no capítulo 6, na abertura do 6º selo. No 5º selo, a igreja está sofrendo, e ora: até quando, Senhor? No 6º selo, vem a resposta do alto. A resposta, a oração chega ao céu, e Deus envia a resposta à terra, para vingar o seu santo nome e a vida dos seus preciosos filhos. Então, aqui é um anúncio de Deus contra os povos da terra, contra aqueles que não têm o selo divino. Lembre-se que os santos aqui, eles já foram marcados. Quando a gente falou dos 144 mil, eu estou falando muita coisa de aulas passadas, então vocês, está tudo aí no YouTube, então vocês devem revisar, tá bom? 144 mil, então, antes do 6º selo, o Senhor quer mostrar que toda a sua igreja já está selada. Então, eles não vão sofrer, em última instância, o castigo divino. Eles sofrem a perseguição, eles sofrem as provações, mas eles não sofrem o juízo de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, igreja? Não há nenhuma condenação.
Aqueles que não têm um selo, esses são o alvo do Senhor. Devem ser vistas como princípios das dores do parto de um novo mundo, essas trombetas. Não como o juízo final em si, mas eventos que antecedem o fim, o prelúdio do fim. Deve ser visto assim, essas trombetas. Por quê? Há uma característica que nós vamos ver, você já deve ter notado durante a leitura, que vai falar dessas catástrofes, dessas calamidades, vai dizer 1/3 da terra, 1/3 da humanidade. Então, mostrando aí que não é um juízo total, um juízo parcial que aponta para o juízo final. Há um paralelo aqui entre os capítulos 6 e os capítulos 8 e 9. Por exemplo, no capítulo 6, dos versos 9 a 11, e aí você já pode ir anotando, que a gente não vai revendo todos esses textos, senão a gente vai se prolongar muito, mas tem um 5º selo: as almas estão debaixo do altar e clamam por justiça. Aí no capítulo 8, versos 2 ao 4, a gente vê a intercessão do altar de incenso, que a gente acabou de falar aqui. Então, orações, capítulo 6 e capítulo 8, vamos lá. No capítulo 6, no 6º selo, versos 12 a 14, a gente vê um terremoto que anuncia 6 grandes abalos naturais. No capítulo 8, dos versos 5 ao 13, a resposta divina, que aqui, a gente já leu isso aqui hoje, tá bom? A resposta vem com fogo, terremoto, e é seguido por abalos naturais. Há um paralelo direto aqui. Capítulo 6, versos 15, 6º selo, há 6 classes de homens que são atingidos pelos flagelos. No capítulo 9, a partir do verso 1, a gente vai ver os homens que são atormentados por criaturas demoníacas, liberadas por Deus, mas não podem morrer. Então, se a gente colocar 2 quadros aqui, a gente vai fazer essa comparação. Justamente é uma característica do Apocalipse: repetir, trazendo maior detalhe. Sempre pense nisso. O Apocalipse está repetindo histórias, trazendo ainda uma maior riqueza de detalhes. Há uma conexão com os selos aqui. As 7 trombetas são uma descrição detalhada do 6º selo, uma recapitulação com ênfase no juízo final, porém destacando ainda aspectos iniciais deste juízo, como eu falei para vocês. As trombetas podem significar uma demonstração de juízo antecipada. E aqui eu queria mostrar para vocês, e isso aqui vai fazer parte do nosso estudo dessa manhã, a relação que há. Eu quero mostrar para vocês que há uma relação muito próxima entre os flagelos das 7 trombetas e as pragas do Egito. Tá certo? A gente não pode perder isso de vista. Vocês vão ver que há um paralelo muito coerente aqui. Vamos seguir. Há uma manifestação especial aqui da ira de Deus sobre o mundo. Deus está irado contra o mundo. Então, você precisa ter essa perspectiva em mente. Há um Deus irado manifestando a sua justiça. Então, isso já aconteceu na história? Já. Veja que em Gênesis 1, capítulo 1 e 2, Deus cria do nada todas as coisas, e aqui a gente vai ver um processo de descriação. Você vai ver que tudo aquilo que foi criado foi descriado por Deus para a criação de um novo mundo. No capítulo 6, vocês devem se lembrar que a terra ali foi destruída e a manifestação parcial. Por que parcial? Porque a terra foi destruída, mas o dilúvio chegou ao fim e houve uma nova criação, digamos assim, né? Apontando para a redenção. Então, da mesma forma, Deus está aqui, Deus derrama ira sobre o mundo, ao mesmo tempo que prepara o mundo para a nova criação. São duas coisas que a gente pode entender que elas são paralelas também. Deus derrama sua ira e Ele prepara o mundo vindouro. A criação ela sofre as consequências da queda e os homens sofrerão os efeitos da queda. A criação, pergunto para vocês, a gente pode ver que a criação sofre os efeitos da queda? A gente pode ver catástrofes naturais, queimadas, enchentes. Em último caso, isso aponta para a manifestação da ira de Deus sobre o mundo, sobre os homens especialmente. Então,
a gente pode passar para um segundo ponto. Vamos ver as trombetas agora. A primeira trombeta, a gente vê que há 1/3 do verde, digamos assim, do mundo vai sofrer o dano. Agora sim, a partir do verso 7. O primeiro anjo finalmente toca a trombeta depois desse parênteses. Vamos ver o que está acontecendo com a igreja. Agora, o primeiro anjo toca a trombeta, houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Se uma coisa vai ser recorrente aqui, é sangue, saraiva, fogo. Esses termos vão ser repetidos durante as trombetas. E quando você escuta falar sobre isso, saraiva, né? Uma chuva de granizo. A gente não sei se você já teve o desprazer de vivenciar algo como isso aqui. Não é muito comum na nossa região, mas no Brasil, em determinadas épocas, é possível ver isso. Mas quando a gente vê pela TV, você fica imaginando, meu Deus, que coisa terrível. Carros quebrados, telhados devastados, pessoas que morrem, não é isso? Quando a gente ouve falar sobre fogo, se a gente vai passando numa BR e a gente vê fumaça, ou na nossa casa a gente avista fumaça, a gente já fica preocupado. Porque fogo não é anúncio de coisa boa, não. Geralmente, né? Via de regra, é um incêndio, via de regra é alguma coisa provocada pelo homem. E sangue. Se a gente passar por algum lugar e a gente vê um rastro de sangue, eita, já fica preocupado. Que foi isso? Já fica assustado. Tem gente que nem gosta da área de saúde, né? Por exemplo, eu não serviria para ser enfermeiro nem médico de jeito nenhum, né? Precisaria de outra equipe para cuidar do frouxo, do profissional, mas eu dou graças a Deus pelos enfermeiros, tá bom? Minha irmã, um cheiro para minha irmã aí que trabalha na área de saúde. Aproveitando, né? Então, a gente vai ver essas imagens aqui, então é coisa assustadora que está por vir. De certa forma, os leitores de João estavam adaptados a isso, porque lá na ilha do Mar Egeu haviam erupções vulcânicas. Só que o que está sendo descrito aqui é algo muito mais terrível. Vai falar aqui que é queimada a 1/3 parte da terra. 1/3 da terra queimada. Isso mostra, irmãos, que o juízo de Deus é na medida certa. Nem mais, nem menos. Quantas vezes nós somos injustos ao disciplinar os nossos filhos, né? Eu sempre fico pensando, será que a mão foi mais pesada do que deveria ser? Será que o castigo foi proporcional à falta? Mas o juízo de Deus aqui é na medida certa. Graças a Deus por isso. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando vir na glória do Pai, Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Mas esse juízo parcial, é parcial, então ele já acontece paulatinamente. Compare com a 7ª praga agora o que está acontecendo. Aí eu quero que vocês leiam de fato Êxodo 9. Vamos lá. Êxodo 9, do 22 ao 26. Veja como é semelhante aqui as descrições. Êxodo 9, 22 ao 26. Diz assim. Encontraram? Êxodo 9. Deixe marcado aí nesse texto que a gente vai recorrer a ele novamente, tá certo? Eu falei para vocês que há uma relação aqui com as pragas do Egito. Vou pedir para a irmã Simone. Você pode ler, minha irmã, por favor? Ao 26.
Muito bem. Veja, a chuva de pedras aqui para todo lado, não é? Plantas, a natureza sendo devastada. Justamente algo paralelo aqui acontece com essa primeira trombeta. E aqui nós estamos na sétima praga do Egito. Veja que como há um paralelo, mas ao mesmo passo eu queria que vocês atentassem para o que diz o verso 26. Somente em um lugar em todo o Egito não estava tendo chuva de pedras, em Gósen. O povo de Deus sendo preservado. E essa é uma ênfase do livro do Apocalipse. Ele quer mostrar que o povo de Deus está sendo preservado. O sangue pode dar no meio da canela. Você, crente, pode ver o céu de chumbo. Você pode ver cair canivete do céu. Mas tenha certeza que a sua fé será preservada. A igreja será preservada. Tá bom? Estava chovendo pedras em todo canto. Mas havia um lugar sendo preparado por Deus, o povo de Deus sendo preservado. O nosso guarda-chuva é Cristo Jesus. Se você estiver debaixo dele, você não precisa temer mal nenhum. Agora, se sua casa for uma casinha de telhado de aço, eu vou chamar de casinha. Se Cristo não for a sua morada, você está arruinado. Porque o céu vai desabar sobre a cabeça. Mas se Cristo for o seu Senhor, você não precisa temer mal nenhum nessa terra. Essa é a esperança, a confiança que nós temos. Veja que hoje é um apelo mundial, né? Toda essa questão que envolve aquecimento global, a emissão de gases poluentes sobre a atmosfera, que alguns dizem que é falácia, outros não. E a gente vê tantas bandeiras sendo levantadas, tanta proteção. Dizem que é um problema, de fato, ambiental urgente. As queimadas que têm dizimado florestas. Inclusive, teve um recente aqui na floresta amazônica, mas isso acontece nas florestas tropicais, em toda a região do mundo, onde tem esse tipo de floresta. Organizações, governos fazem alardes, tudo isso é preocupante. Mas o mundo não deveria se preocupar somente com os males que o homem pode ocasionar à natureza. O pior não é o aquecimento global provocado pelos homens, mas o aquecimento cósmico provocado pelo Deus irado. E isso sim as pessoas devem temer. E por quê? Porque Deus presenteia o homem com a criação, mas o homem faz da criação um ídolo. É mãe natureza. São ambientalistas, e eu não falo daqueles que trabalham, né, com o temor do Senhor, à luz da palavra de Deus, que é a obrigação nossa cuidar da nossa casa que Deus nos deu, sermos assim inquilinos gratos ao Senhor, mas destes que colocam no mundo toda a sua esperança. E diz assim: se houver um aquecimento global, a natureza ela deve ser preservada acima de todas as coisas. E há a que a gente chama de panteísmo. Deus é tudo e tudo é Deus. E é mãe natureza. E as pessoas advogam, defendem a causa da natureza, se levantam contra os homens, fazem tudo, porque pensam, se todo esse equilíbrio ambiental se for, a raça humana está extinta. E isso é um tiro no pé. A Bíblia nos mostra, como eu já falei, que nós devemos temer não o homem que pode aquecer o globo por causa do seu próprio pecado, mas aquele que pode destruir todo o cosmo com um sopro da sua boca. É isso que o homem deve temer. Irmãos, vamos para uma terceira parte. Primeira trombeta, vamos ver a segunda trombeta. 1/3 do mar. Então, saímos aqui da terra, e agora essa outra trombeta, esse outro anjo vai atingir o mar. Verso 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue de novo aqui, ó, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Eita, olha isso aqui. Vem da terra para o mar,
Algumas pessoas entendem como essa montanha sendo atirada à terra como um meteoro, mas aqui a gente vê que a morte da terça parte da criação, toda a vida existente no mar, as embarcações são atingidas. Mais uma vez eu queria atentar para o fato de fazer essa correlação entre essa segunda trombeta e a primeira praga do Egito. Qual é a primeira praga do Egito? O rio Nilo é transformado em sangue. O rio Nilo é transformado em sangue. O que é que acontece ali? Moisés está atacando o grande ídolo dos egípcios, o rio Nilo. Inclusive, irmãos, quando a gente chega em Gênesis capítulo 1, vocês já prestaram atenção que quando vai ser falado ali sobre a criação do sol e da lua, não aparece os nomes sol e lua. Qual é o nome ali? O grande luzeiro, não é? E o pequeno luzeiro. Acho que é essa a expressão, me perdoe se não for. Mas luzeiros, por quê? Porque é omitido sol e lua. A gente lê e o leitor já entende que o grande luminar é o sol. E depois nós percebemos claramente que é a lua. Mas por que não tem o nome sol e lua? Porque eram divindades da época. Então, quando Deus inspira Moisés a escrever como luzeiros, para que não houvesse uma relação com divindades, não é? Do Oriente Próximo, da Mesopotâmia. Não há nenhuma relação entre o Deus Criador e essas divindades. Isso se aplica também a toda essa questão ambiental, né, que faz da natureza um ídolo. Então, aqui nós podemos perceber que, da mesma forma que Moisés estava atingindo em cheio um ídolo egípcio, aqui também, de certa forma, um ídolo de Roma estava sendo atingido. As relações comerciais. Um terço do mar traz prejuízo, das embarcações. Um dos meus mais lucrativos aqui, das riquezas que entram pelo país e são exportadas, passam pelos portos, né? Então, um grande prejuízo quando os portos se fecham, quando há alguma dificuldade nessa área. O comércio marítimo de Roma seria drasticamente afetado. Esse é um ponto. Agora, a queda de Babilônia, a gente pode ver no Antigo Testamento. No capítulo 51 de Ezequiel, vai falar sobre a destruição da antiga Babilônia. Jeremias, me desculpe, capítulo 51, eu vou dizer o verso 13 aqui, vou ler para os irmãos, vocês anotam, depois vocês leem melhor em casa. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. É uma declaração de Deus mostrando o fim da Babilônia. Quem era a Babilônia? No Antigo Testamento, era aquele povo que dominou o povo de Judá, que destruiu o povo de Judá, que causou tantos males e que dominava o mundo da época. Então, o profeta Jeremias está sendo avisado, Deus está avisando através do profeta Jeremias: ó Babilônia, você será afundada por causa da sua avareza. No mesmo capítulo, verso 42, diz assim: o mar é vindo sobre Babilônia, coberto está com o tumulto das suas ondas. Babilônia está sendo destruída. E de fato, isso aconteceu lá no Antigo Testamento, né? Babilônia virou pó. A queda de Babilônia acontece também em Apocalipse. E quando a gente ouve falar de Babilônia e Apocalipse, a gente pode pensar que é o sistema maligno que domina esse mundo. Ou seja, todos aqueles que não fazem parte do povo de Deus, eles fazem parte de Babilônia. Todos aqueles que não são selados pelo selo do Espírito Santo, eles são selados em sua fronte e em suas mãos, pela besta. Depois a gente vai ver um pouco melhor sobre isso. Mas o selo na fronte diz respeito a todo o trabalho, labor intelectual do homem. Tudo que ele pensa, ele está em trevas. É de Babilônia. A sua marca na sua mão não é um chip, como dizem por aí, mas assim, todo o trabalho de suas mãos, eles trabalham para a Babilônia. E veja que Roma está sendo atacada aqui no seu ídolo, no seu comércio, nas suas riquezas.
Em Apocalipse 18, 21, a gente lê: então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, nunca mais será achada. O anúncio em Jeremias é interessante. Ele diz para os israelitas, o Senhor Deus diz assim: saiam de Babilônia. O povo de Deus é chamado a sair da Babilônia, dizendo assim: isso aqui vai ser destruído, não vai restar pedra sobre pedra. E assim é o chamado para a igreja: saia da Babilônia, tire o mundo do seu coração e da sua mente, não coloque a sua segurança nesse mundo. É como construir uma casa sobre areia movediça. Não coloque sua segurança, saia de Babilônia, porque não sobrará pedra sobre pedra. Em resumo, dessa segunda trombeta, assim um ataque divino ao mar é um ataque à autossuficiência humana, suas fontes de riqueza serão abaladas, é um ataque aos ídolos que o homem levantou para si, como o Nilo prefigurava no Egito e como o comércio do mar significou para Roma. Todas as riquezas, fontes de riqueza serão abaladas. Aqui diz que é um terço, é um abalo parcial. Vez por outra, a gente vê um grande abalo na economia. Vez por outra, a gente vê a Bolsa de Valores despenca. Alguma catástrofe acaba prejudicando comércio, exportação, importação. Os ídolos são abalados, vez por outra, algum país passa por um grande burburinho, vou falar de pastor Euder Fábio aqui, né? Político, um caos, era uma democracia madura, mas de repente acontece algo que abala. Alguém no comando durante tanto tempo, há uma segurança e de repente tudo vai por água abaixo. E assim os ídolos de Babilônia serão um a um devastados, destruídos. Mas fique tranquilo, a igreja será preservada, porque o nosso reino não é desse mundo. Terceira trombeta, um terço dos rios. Vamos lá, a gente estava na terra, fomos para o mar, e agora os rios. Veja, os rios aqui pensando na água doce, né? Nas águas doces, nas fontes. E há uma continuidade aqui entre a segunda e a terceira trombeta com relação à praga que nós vimos aqui, na primeira praga. Vou ler o texto, Apocalipse 8, 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Há uma ligação ainda mais direta com a primeira praga, porque fala de rios e fontes que são afetados. Fala aqui de uma grande estrela, e é interessante porque a estrela é um ser angélico, que pode representar uma pessoa ou um reino terreno, em Apocalipse. Olhe comigo, capítulo 1 de Apocalipse, verso 20. Tem outro texto, capítulo 2, verso 1. Versículo 20 do capítulo 1. Diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, aí diz o quê? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Até aí. Versículo 1 do capítulo 2, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, irmãos, pode representar aqui uma pessoa ou um reino terreno. Portanto, a imagem aqui parece indicar o juízo de Deus vindo através de um anjo. Então, guarde essa imagem.
que é lançado da terra, do céu à terra. Babilônia é engraçado, interessante, que ele tinha um anjo guardião. Isaías 14. Eu quero que vocês abram nesse texto também. Isaías 14. Esse texto é intrigante, controverso, mas é interessantíssimo aqui a relação. Do 12 ao 15. Capítulo 14 está falando da queda da Babilônia. Isaías. Eu vou pedir para o irmão Silvio. Você pode ler, meu irmão? É possível? 14, do 12 ao 15, por favor. Obrigado, meu irmão. Na quinta trombeta, irmãos, há algo interessante. Apocalipse 9, 1. Vamos para esse texto. Preciso ler para essa ideia ficar mais evidente. Olha o que diz, capítulo 9, verso 1, a quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E aí, esse texto vai continuar. Ou seja, há uma relação aqui interessante, irmãos, como dizendo que essa estrela pode ser Satanás. Porque quando vimos lá no capítulo 14 de Isaías, esse anjo guardião da Babilônia que é lançado do céu à terra, da mesma forma a gente vê na quinta trombeta aqui, alguém que é lançado, um anjo, né? Como eu fiz a relação, essa estrela que cai para causar e provocar destruição. Então, muito provavelmente, a gente pode ligar essa imagem aqui a esse enviado de Deus, porque, em última instância, na soberania de Deus, eu lembro de que Martinho Lutero falou, diz que Satanás é o cãozinho de Deus. Então, dentro desses propósitos eternos, soberanos de Deus, Satanás ele vem para causar destruição. A descrição do capítulo 14 de Isaías, né? Um anjo de luz, da alva, tanta beleza, né? E alguém que quer ser maior do que Deus. Então, é muito difícil escapar dessa imagem, que é o próprio Satanás, que deseja tirar a glória de Deus. Agora vai falar da estrela e dá um nome a essa estrela. Como é o nome da estrela aí? Absinto. Absinto é uma palavra que aparece no Novo Testamento somente aqui. Mas, se nós formos ao Antigo Testamento, a gente vai ver essa palavra aparecendo. E ela significa planta amarga. Em Jeremias, no capítulo 9, versos de 3 ao 15, em resposta à idolatria do povo, o Senhor Deus diz assim: eis que alimentarei este povo com absinto e lhe darei a beber água venenosa. Algo que vai acontecer também no capítulo 23, versículos 14 e 15 de Jeremias. Ou seja, é a ira de Deus que é amarga. A gente pode entender. O juízo de Deus que é amargo. Isso pode representar o sofrimento que resulta do juízo de Deus. Meu amigo, se em Cristo, se necessário, a gente passa por leves e momentâneas tribulações, é assim que Paulo vai falar. Você pode ter tido uma vida inteira de lutas. Paulo vai dizer, é breve e momentânea a sua tribulação, se comparada à glória por vir. Por mais que a gente prove do pão que o Senhor Deus amassou, amargo para a gente,
Isso redundará em glória. Mas o sofrimento amargo que esse mundo tem passado, ele tende a aumentar. A pandemia vai passar, catástrofes passam. Por exemplo, a tsunami 2004, lá na Indonésia, que devastou mais de 200 mil pessoas. A terra volta, tenta voltar ao seu lugar, mas logo em seguida ela se levanta e cai de novo. Más notícias atrás de más notícias. A ira de Deus que amarga, mas o mundo ainda não provou de todo o amargor da ira de Deus. Vai ter um tempo em que os homens pedirão para morrer e não vão conseguir. Eles vão ter que provar da ira amarga. E isso vai durar durante toda a eternidade. Em Êxodo 14, o povo de Deus está exultante, porque Deus libertara o povo por meio de Moisés. Passa o primeiro dia, eles estão cantando, vem o segundo dia, eles estão mais ou menos, o terceiro dia eles ficam calados, porque falta pão para as crianças, falta água, falta alimento. O povo de Deus começa a resmungar. E agora, Senhor, e agora, e tal. Então, eles avistam uma pequena nascente. Então, o povo, glória a Deus, ainda bem que chegou a solução. E quando o povo vai provar daquelas águas, as águas são amargas. Aquelas águas são amargas. E depois Deus diz a Moisés para que jogasse uma espécie de tronco de uma árvore, e as águas se tornam doces. É interessante que o povo de Deus na terra experimenta a disciplina e a misericórdia de Deus, porque isso representa a disciplina que o povo estava reclamando, mas as águas se tornam doces, simboliza a misericórdia de Deus. Os homens sem Deus, por sua vez, eles provarão do juízo divino, porque eles se negaram a beber das doces águas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles se negam a beber dessa água, e por isso as suas águas serão amargas para todos sempre. Aqueles que se deleitam nas cisternas rotas desse mundo provarão as águas amargas da ira divina. E eu pergunto a vocês, irmãos, vocês estão presentes, vocês estão em casa, que tipo de água você tem provado? Qual água que você tem se deleitado? Será que nas cisternas desse mundo elas ficaram bem amargas? Talvez pareçam doces à primeira vista, mas elas são bem amargas. Mas se você prova da água que corre do trono de Deus, trazendo vida, onde é seca? Cristo Jesus. Há segurança aqui, há segurança perpétua, há segurança completa. Quarta trombeta e última por hoje, um terço dos luzeiros. Vamos lá, saímos da terra, fomos para o mar, pensamos nas águas salgadas, né? As fontes das águas dos rios, terceira trombeta, e a quarta trombeta, um terço dos luzeiros. Verso 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. É um aprofundamento aqui do sexto selo. Como eu falei para vocês, é uma espécie de retorno ao caos. É uma espécie de descriação que está acontecendo. Tudo que foi criado agora está sendo descriado. É o dia do Senhor. Em Amós, e no Antigo Testamento, o dia do Senhor é anunciado como sendo um dia de trevas. Amós 5, do 18 ao 20. Eu vou ler. Os irmãos podem anotar para ler em outro momento. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? O dia do Senhor é um dia de trevas. Talvez você se lembre que aqui em Campina Grande, há mais de uma década atrás, acho que umas 2 décadas, eu me lembro ainda criança, que no dia do Réveillon, quando rompia ano, apagavam-se as luzes da cidade.
né? E era tudo muito bonito, e depois a companhia de energia parou de fazer isso e a gente ia lá no quadro, tá! Pelo menos assim lá em casa, e a gente desligava, a gente simulava aquela escuridão. Um dos motivos que eu ouvi falar que isso não acontece mais, a companhia de energia parou de desligar, foi porque para restabelecer a luz isso dava um problema, né? E eu ouvi falar também que é porque durante aqueles segundos, isso durava 1 minuto mais ou menos, né? Aconteciam ali crimes, roubos, furtos. Em 1 minuto, veja, isso mostra a perversidade do homem, né? É o apagar das luzes, ele faz tudo. Mas é assim na vida da gente também. Às vezes a gente apaga as luzes para fazer algo que não agrada a Deus. Mas veja, o dia do Senhor é como um apagar das luzes. E aqui ele diz, quando você encosta a mão na parede, você pode ser mordido por uma cobra. No escuro, você andando, você pode ser encontrado com um urso. Não é nada bom. O dia do juízo do Senhor é um dia de trevas. Você tem Cristo? Fique tranquilo, meu amigo, porque Ele é um sol que nunca se apaga. Então pode ficar em paz. Se você não tem Cristo, corra para Ele agora, nessa manhã. Onde você estiver, em casa, vendo esse vídeo, sei, daqui a alguns anos, aí está em 2021, corra para Jesus. Ele é a luz que rompe a escuridão. Há uma relação aqui, irmãos, com a 9ª praga. Eu vou ter que terminar essas relações para que fique inteiro aqui o estudo. No capítulo 10 de Êxodo, voltem para lá agora, Êxodo 10, essa é a 9ª praga. Vamos ler? Eu pedi para a Cassandra, você pode ler, minha irmã, por favor? Êxodo 10, do 21 ao 23. Amém, até aí. O destaque é sempre esse, né? Todo o povo de Israel tinha luz nas suas casas. Não obstante, todo o Egito esteve em trevas. Durante quanto tempo? 3 dias. Não é isso? Por 3 dias. É interessante. Para o crente não há trevas, como eu falei para vocês. E há uma inversão entre essa praga aqui e o sacrifício de Jesus interessante, né? No Egito, primeiro, a 9ª praga é um apagar da luz durante 3 dias, e na 10ª praga, a morte do primogênito. Né? Sabe que com Jesus acontece algo semelhante, só que é o inverso disso? O primogênito morre, e passam-se 3 dias de trevas, mas depois a luz rompe, a salvação. Há uma salvação preciosa aqui em Cristo Jesus. Então, queridos, essa é a segurança que nós temos em Cristo Jesus. O dia da ira do Senhor que se aproxima e que já está entre nós, a ira do Senhor. Hoje a gente vive uma mescla de ira e misericórdia. A misericórdia de Deus está estendida. Só o simples fato do Evangelho estar sendo propagado, isso mostra que é o ano aceitável do Senhor. É tempo de misericórdia, mas a ira de Deus vai se manifestando. O que são ondas, pequenas ondas, vai se tornar um tsunami. Nossa segurança, e aí chegando ao final, foi até mais rápido que eu pensei aqui. Não sei se eu falei muito rápido. A vantagem do YouTube é que você pode ver depois, bota mais lento lá e tal. Esse texto nos mostra, irmãos, que a nossa segurança deve estar em Cristo somente. Não é confiável colocar a nossa segurança na instabilidade do mundo, nem na economia, nem nos ídolos, nem na natureza,
não é confiável. Percebe que Deus, Ele está minando todas as fontes de segurança dos ímpios, para que eles corram para a única ilha onde eles podem ter salvação, que é Cristo Jesus. Muitas vezes Deus, na sua misericórdia, está fazendo isso, manifestando ira mais misericórdia. O mundo está sendo destruído, mas há um lugar de segurança ali, Cristo Jesus. Esse é o lugar de segurança. Deus faz isso com os crentes. Deus mina todas as nossas fontes, apesar de nos preservar graciosamente, para mostrar que a nossa casa segura está sendo preparada. Quando Deus tira o nosso teto, a gente pode ver o céu, as estrelas, Deus da aliança, e a gente pode ter a certeza que esse céu não vai cair sobre a nossa cabeça. A segurança e a salvação. 2 Pedro 3,13 diz assim: nós, porém, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Eu queria dar uma última palavra para aqueles irmãos que militam com essas questões relacionadas ao meio ambiente. A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que isso é uma causa nobre e justa, se feita à luz do Evangelho. Porque, irmãos, nós temos um mandato. Esse mandato, um dos mandatos do Senhor, nos manda preservar a casa que o Senhor nos deu. Então, é lícito, é importante que nós tenhamos essa consciência. Mas não transforme essa sua causa em um Deus, em um ídolo. A natureza, o homem não é inimigo da natureza. O homem é inimigo de Deus. E por isso a natureza sofre. E mesmo que na sua luta você pense que por mais que você junte todas as suas forças e lute por essas bandeiras, você vai se frustrar, porque o mundo vai de mal a pior. Mas quando isso estiver acontecendo, eu queria que vocês pensassem que Deus Ele permitirá que essa criação seja destruída, mas para que um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça, seja formada. E aí não haverá desequilíbrio ambiental, tudo voltará ao estado de perfeição. Não haverá aquecimento global, porque não haverá um aquecimento cósmico, porque a ira de Deus já passou. Para tudo isso, creia, que a melhor forma de nós lutarmos por causas justas nesse mundo é a luz do Evangelho. Longe do Evangelho, a nossa luta se torna uma luta humana, se torna idolatria. E dessas coisas, o livro do Apocalipse diz: os idólatras não herdarão o reino. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar? Amado Deus, nós aguardamos esse novo céu e a nova terra, os quais habita a justiça. Nós nos colocamos em Tua presença. Sabemos que Tu és um Deus santo, e por ser santo, Pai, e porque os homens desprezam a Cristo, zombam do nosso Salvador, e não têm o selo do Senhor, resistem, Pai, a tudo que vem do alto, o céu cairá sobre a cabeça do mundo. Mas aqueles que estão no Senhor, esses têm segurança e salvação. Esta esperança que nós temos é a certeza que nós temos por meio de Cristo, Pai. Nós te agradecemos por esses estudos no livro de Apocalipse. Pedimos que Ele continue a nos dar entendimento, direção, através da ação do Teu Espírito Santo na Tua igreja. Nós sabemos que o anjo da igreja, o Senhor, Ele caminha por entre os candeeiros e tem nos abençoado, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Todos esses que estão assistindo a gente, nos assistirão, que ainda não têm Cristo como a sua maior segurança, ou sua única segurança, possam correr para os braços do Salvador, ainda agora, Pai. Nesse momento, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja. Amém. Amém.